Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor, para estarmos diante dele em oração, buscarmos no Senhor aí as suas bênçãos, mas também a sua justiça, buscar no Senhor o seu amor, o seu colinho de papai, agradecendo pelo seu Filho Jesus, que foi dado por sacrifício para que nós, em crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém? Hoje estamos buscando aí a palavra em Atos 15, onde nós vamos ter mais um devocional, onde nós vamos ali buscar mais um pouquinho de discernimento e aprendizado na palavra. Lembrando que o Espírito Santo só nos lembra, só conversa conosco, só nos exorta por meio da palavra de Deus lida, memorizada, para que quando, precisando ali o Espírito Santo interceder, falar conosco, nos abençoar com orientação, é por meio da palavra de Deus é que ele faz, que ele nos lembra, que ele conversa conosco, ele toca no coração, nos traz a lembrança um versículo bíblico, e aquele versículo contém a resposta e aquilo que ele tem para nós, para que a gente venha a ter a direção certa e o entendimento, o discernimento do que ele tem para nós. Amém? Estou muito feliz, gostaria de agradecer inicialmente a todas as pessoas que têm acompanhado, lembrando que esse trabalho é uma corrente, um trabalho devocional que me abençoa e te abençoa. Nós compartilhamos juntos da palavra do Senhor, porque lembrando que palavra de Deus não é somente para ser memorizada, não é somente para ser diariamente lida, mas ela também é para que nós venhamos a meditar nela dia e noite. Quanto mais nós meditarmos na palavra, quanto mais nós nos concentrarmos na palavra, observar, como hoje aqui em Atos 15 nós vamos ler sobre o primeiro concílio, a primeira assembleia onde houve uma discordância entre a igreja, entre os irmãos, e como o Espírito Santo os conduziu para o entendimento, de modo que eles pudessem ter ali uma resposta e uma direção. E vocês vão ver que é por meio da palavra que o Espírito Santo falou com um daqueles ali, naquele concílio, para dar a resposta certa. E aí, meus irmãos, por esse motivo, é que nós estamos juntos nessa corrente, Hoje estou completando aí 14 vídeos, 14 dias de devocional, E do primeiro vídeo até hoje as visualizações têm aumentado, As pessoas estão, ainda não começaram a deixar comentários com pedidos de oração, mas de forma particular, de forma privada, Algumas pessoas me procuraram agradecendo pela oração, dizendo que já estão levantando pela manhã, já buscando vídeo para poder estar ouvindo da palavra, para estar compartilhando e meditando ali como uma igreja. Nós não estamos aqui dentro de um templo, onde tem um púlpito, onde tem um pregador e tem as pessoas ali na igreja ouvindo. Não é esse formato, a internet nos possibilitou que nós possamos estar juntos aqui numa grande igreja, que pode chegar a ser gigantesca essa igreja, de uma reunião de muitas pessoas e abençoar milhões de pessoas. Esse mistério pode ir longe, depende do Senhor e depende de mim, de você, de nós continuarmos buscando, nós continuarmos nos empenhando. O seu compartilhar é muito importante, porque quando você compartilha, você empacota um pedacinho da palavra, entrega para alguém e o exorta a meditar. Lembrando que é obrigação de todo cristão, o ide pregai a palavra. Nós precisamos ser multiplicadores da palavra, nós precisamos pegar a mão cheia de sementes e lançar em terra boa, mas às vezes vai cair no meio de abrolhos e às vezes até na terra seca. Mas não importa, o importante é lançar semente, porque o Senhor fará a obra. O convencimento não é pela força nem pela violência, o convencimento é por meio do Espírito Santo de Deus, que é exatamente esse Espírito que nos conecta com Deus e nos traz revelação. Então compartilhe esse vídeo, quando você sentir aí no coração de deixar nos comentários
não é, um pedido de oração, nós estaremos trazendo aqui e no momento da oração nós estaremos estendendo, né, essa oração e colocando ela diante do Senhor, e cremos que em nome de Jesus o Senhor vai receber essa oração e vai ser transformadora na sua vida. Amém? Tá friozinho aí na sua região? Aqui tá muito frio, mas o café ajuda a dar uma esquentada no peito e nos animar, não é assim? Então vamos para Atos 15, meus irmãos. Esse capítulo é um capítulo grande, eu vou dividi-lo em duas vezes, em duas partes. Exatamente porque se eu não dividir, nós vamos ter um vídeo aqui de meia hora e não é esse o propósito, né? Vamos fazer vídeos aí de no máximo 20 minutos, né? Um tempo médio de 15 minutos eu acho que é o suficiente. Amém? Em Atos 15 acontece algo interessante, porque assim, os apóstolos e os discípulos estavam, né, se espalhando por toda aquela região, né, a partir da região da Judéia para todas as partes. E houve um mover muito grande em Antioquia, como nós dissemos, Paulo e Barnabé ali em Antioquia, grandes milagres aconteceram em muitas cidadezinhas em volta ali que eles circulavam, como Salaminas, como Chipre, como Icônio, Listra, Derbe, enfim, toda aquela região, Síria também, né? Então, os discípulos fizeram, né, obedeceram ali a palavra do Senhor em relação ao ID, né? Depois que Jesus partiu, a missão ficou muito consolidada no coração deles e eles foram trabalhando. E Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, né, eles tiveram uma boa recepção, né, tiveram uma obra próspera naquela região de Antioquia, e muitas maravilhas aconteceram ali. Todavia, meus irmãos, alguns discípulos que também estavam fazendo a obra, né, levando a palavra, eles chegaram até naquela região de Antioquia, lembrando que ele era uma região e tinha várias cidadezinhas. E muitos desses apóstolos começaram a repreender os novos convertidos pela ausência da circuncisão. Não é? Se você não sabe o que é circuncisão, dá um Google aí, né? Era um costume voltado para os homens e você vai descobrir o que é isso. Então, a circuncisão, né, estava sendo exigida daqueles novos convertidos. E isso estava causando um problema, porque os gentios não tinham o costume dos judeus, né? Muitos daqueles que estavam evangelizando, eles eram judeus convertidos, né? E esses judeus convertidos, eles ainda por ausência de uma doutrina, por ausência de um discernimento mais direcionado para a questão dos costumes judeus, agora sob a ótica do cristianismo, então eles não sabiam bem como proceder. Então, esses apóstolos, eles continuavam a cobrar que houvesse circuncisão, e ali entre os gentios, alguns se circuncidaram, outros não, isso virou, né, digamos assim, né, uma treta grande ali, e uma grande confusão, e isso chegou até Paulo e Barnabé, que se sentiram muito incomodados com isso, mas também não tendo uma resposta conclusiva acerca desse costume, desses outros membros da igreja, esses outros discípulos e evangelistas que estavam ali naquela região a pregar o evangelho, e por ter tido essa discordância, Paulo e Barnabé achou por bem buscar ali, né, em Jerusalém, estar ali na reunião dos santos, entre os anciãos e entre os apóstolos que ali estavam, para debater essa questão. E aí, quando eles sobem para Jerusalém, que tem essa assembleia, nós podemos verificar o primeiro concílio da história, né? Houveram, ao longo dos séculos, né? E posso dizer dos milênios, aí, muitos concílios que trouxeram luz a algumas questões. E olha que interessante, pessoal, Jesus tinha vindo e deixado o evangelho, ensinou o evangelho, né? Ensinou ali os discípulos e os apóstolos, né? Os discípulos, os 12 mais chegados, e os 70, que eram, né, aquela grande massa ali dos seguidores de Jesus, ensinou o evangelho, deixou o evangelho, a palavra, e essa palavra estava sendo pregada. Mas veja, a diferença do evangelho para uma doutrina. O evangelho era a palavra, né, dita de um modo bem puro. E aí, Jesus, nesse ministério rápido dele de 3 anos e meio, ele não teve condições de ensinar
todas as coisas voltadas para todos os costumes das pessoas. Né? Como que eu vou proceder em relação ao costume judeu diante do evangelho agora? Né? Talvez Jesus não tenha deixado ali, mas ele deixou os princípios, a base. É como se fosse o alicerce de uma casa. Então deixa o princípio pelo qual, né, todo o restante da palavra ia se desenrolar. E dessa forma, né, os apóstolos, de posse desses princípios, eles iam interpretando as situações conforme elas surgiam. E agora surgiu um problema a respeito da circuncisão. E essa assembleia foi formada, não tinha o nome de concílio, mas nós sabemos que, né, depois essa assembleia ela recebeu o nome de concílio, né, conforme a igreja os anos foram passando, e ali se decidiu, se tomou a primeira decisão da história entre a igreja, formando assim o início de uma doutrina, a doutrina dos apóstolos, que ela vinha a resolver questões nas diversas nuances, áreas e vertentes da vida de todos os cristãos daquela época. E nessa questão da circuncisão, né, houve ali um grande debate, iniciando-se ali por Pedro, né, Pedro falando acerca do que Deus tinha chamado ele para que ele pregasse para os gentios, né, e chamando a atenção que Jesus, por meio da graça, tirou dos ombros deles aquele fardo da lei, daquela coisa que tinha que ser, cristalizada, lei versus punição versus condenação, e Jesus tinha vindo não para revogar a lei, mas para cumpri-la. E assim cumprindo, quando ele foi crucificado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, não estávamos debaixo mais do jugo da lei, agora, né, debaixo da graça. Né? Jesus cumpriu a lei, mas após a sua morte e o seu sacrifício de cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e nós dividimos aí o tempo e começou um novo tempo, uma nova aliança, agora não mais com a lei mosaica, mas com a lei de Cristo, né? Aliás, com a graça de Cristo. E o seu evangelho nos libertou, trouxe vida e vida em abundância. E Pedro destaca isso, que os costumes para eles próprios, que eram judeus, já era pesado, né? Quiçá para os gentios. Paulo e Barnabé fizeram a sua palestra, né? Eles debateram ali, colocaram, né, o que eles estavam vivendo, as grandes maravilhas e sinais que Deus estava fazendo no meio do povo. Gentios estavam se convertendo, idólatras desde o nascimento estavam se convertendo, pessoas que viviam na dissolução no pecado estavam se convertendo e grandes coisas estavam acontecendo. Então eles relataram o que aconteceu naquela primeira viagem missionária. Lembrando que é como se esse concílio fosse a conclusão do que começou lá atrás, né, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que visitou tantas cidades e fundou uma igreja tão forte em Antioquia. Né? Então, Paulo e Barnabé, eles falam ali a respeito, né, dos sinais e as maravilhas que estavam acontecendo e as maravilhas que Deus estava fazendo no meio ali dos gentios. Terminando, por fim, Tiago, também o apóstolo Tiago fez ali, né, colocou, né, a sua... um pouquinho, né, contribuiu, né, com a sua palavra, né, por meio do Espírito Santo, que Deus falou o coração dele. Então, Tiago lembrou que, né, os profetas já tinham profetizado que Deus, em algum tempo, ele reedificaria seu tabernáculo e ele transmitiria sua palavra para o resto dos homens. Né? Em algumas versões, colocam esses restos dos homens como sendo os gentios. Né? Então, com base em todas essas manifestações e declarações dos apóstolos ali durante esse concílio, eles chegaram à conclusão de que, né, os gentios convertidos e possivelmente os novos filhos dos judeus convertidos, crentes, não precisariam mais estar debaixo dessa lei mosaica da circuncisão. E assim, eles elaboraram uma carta, enviaram Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, na presença de alguns irmãos da igreja, que leram essa carta perante o povo, né, a igreja ali de Antioquia, e, né, levantaram, suspenderam aquela necessidade daquilo que foi pregado pelos demais irmãos, não pregado por maldade, mas eles fizeram aquilo ali com amor,
né? Mas as coisas se ajustaram e houve grande alegria naquele lugar, mas houve uma ressalva muito grande, né? Que embora eles não precisassem circuncidar, né, agora pela doutrina, eles entendiam que eles deveriam abandonar a idolatria, né, o sacrifício de sangue que era direcionado aos ídolos, né, que eles deveriam também abandonar um costume que para os judeus não era legal, que era a questão de abater, né, alguns animais para o consumo por meio de estrangulamento, que é também chamado aí de carne sufocada. Então eles não deveriam fazer mais isso, né? E por fim, que eles se afastassem de toda e qualquer forma de prostituição. Lembrando que parte dessa idolatria, parte do culto aos ídolos, tinha muito a ver com a fornicação, né? Muitos tinham relações sexuais ilícitas ali, de modo a ser um costume voltado para a adoração de alguns deuses, né? E também fora dessa questão da idolatria, havia né, um costume de fornicação muito grande voltado, né, a relacionamentos sexuais fora do casamento, muita devassidão. Então, isso deveria acabar e isso entrou-se em entendimento e houve grande alegria, né? E assim, meus irmãos, nesse momento, com a leitura da carta, né, todos ficam felizes e nós finalizamos aí a primeira parte desse grande capítulo, o Atos 15. Nós vamos depois estar falando aí do retorno de alguns irmãos para Jerusalém após essa grande festa da leitura da carta e como houve a separação de Paulo e Barnabé e o que vai acontecer daqui para frente. Amém? Vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor para começarmos nosso dia? Então fechemos os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Tu que és nosso escudo e nossa fortaleza, Tu que estás sentado no mais alto dos tronos, Tu que estás no alto dos céus, nós queremos te agradecer, porque Tu és Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Tu és Deus também sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e sobre a família e a vida dessa pessoa que está acompanhando comigo essa oração nessa manhã. Quero, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida de todos, Pai. Pedir que o Senhor venha trazer alegria e paz para esse dia. Pedir que o Senhor venha, Senhor, por meio da Tua palavra, nos dar discernimento para entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o caminho que a gente deve escolher, a forma como a gente deve proceder e andar. Pedimos, Paizinho querido, em nome de Jesus, da porção da Tua misericórdia, e pedimos, Paizinho querido, que o Senhor também nos fortaleça como pessoas, fortaleça a nossa saúde, fortaleça a nossa vida espiritual, nossa intelectual, que o Senhor nos dê discernimento quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre o quanto às vezes nós nos alimentamos mal, Pai. Que o Senhor lance fora do nosso coração, dos nossos costumes, alimentos ultraprocessados, de modo que nós possamos desenvolver uma saúde abençoada diante da Tua presença, Pai. Que nós possamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, te abençoe na vida de cada pessoa que me acompanha aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Jesus te abençoe. Compartilha essa mensagem, manda aí para os grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp é bem bacana. Vai ter alguém que vai assistir e vai ser abençoado. E manda de forma privada para algum amigo seu, para algum familiar que precisa ouvir dessa palavra. Seja a voz de Deus, seja um evangelista, porque nós sabemos que nós nos beneficiamos e levamos benefício para as pessoas, que possam se converter e estar na presença do Senhor. Deus abençoe, um excelente dia. Em nome de Jesus.